Carta ao Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. Como eu falei, nós vamos pregar nessas próximas sextas-feiras sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Todavia, nós não podemos começar pregando diretamente às 7 igrejas. Eu prefiro que nós comecemos por aqui, por esse texto, que é um texto que eu queria pregar há algum tempo, e chegou o dia. Você já ficou bobo ou, digamos assim, impactado por algo que você já contemplou na vida? Eu, por vezes, já fiquei assim. E eu estou lendo um livro que, por vezes, me deixa assim, meio que, poxa vida. Eu estou lendo pela primeira vez as Crônicas de Nárnia. Eu estou no 5º livro, As Viagens do Peregrino da Alvorada. Mas sabe o que é impressionante desse livro? E aí, até então é assim, nos 5, toda vez que Aslan aparece. Se você não leu Nárnia ainda, espero que você leia. Ele é uma história que faz um paralelo sutil e profundo com o Evangelho. E Aslan é um leão. E esse leão, ele está representando o que seria Cristo, ou Jesus. O que chama a atenção é como Aslan aparece. Por exemplo, no primeiro livro, no Sobrinho do Mago, quando Dígore e seu tio chegam a Nárnia, eles enxergam Nárnia sendo criada. E a primeira coisa que eles enxergam é um leão enorme. Dígore fica maravilhado. Ele fica espantado porque ele vê um leão enorme. Ele não é dominado pelo medo, mas ao contrário, daqui em alguns momentos ele vai estar perto desse leão. O leão vai passar ao lado dele e não vai ter medo nenhum. Todavia, o tio de Dígore fica com medo. Ele acha aquele leão a coisa mais horrível do mundo. Ele pensa, aquele animal vai me devorar. Eu quero dizer a você que o Evangelho promove isso no mundo. Algumas pessoas olham para o Evangelho e são despertadas e enxergam no Evangelho a melhor oferta, o maior bem. Elas enxergam o Cristo crucificado e o amam e desejam se aproximar dele. Outras pessoas enxergam o Evangelho e ficam com medo do Evangelho. Querem fugir da presença desse Evangelho, porque esse Evangelho parece terrível. Essa carta, a carta de Apocalipse, retrata muito bem o Evangelho, a igreja no mundo. Que reações ele promove? Vamos ao texto. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9, diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho do homem, a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã,
tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita as sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por esse primeiro culto da live. Que ele só retrate o que vem a ser todo ano. Um ano cheio do teu Espírito. Um ano com uma perseverança maior em vir à tua casa. Em se entregar mais a ti. É o que eu te peço em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Quantos aqui já leram Apocalipse? Algumas pessoas. Você se lembra da primeira vez que você leu? Eu me lembro da primeira vez que eu li. Foi terrível. Quando eu li Apocalipse 13, vi que uma besta saía das águas. Quando eu vi aquele dragão do capítulo 12, eu digo, meu Deus do céu, um dragão. Quando eu vi as outras cenas dos próximos capítulos, eu pensei, meu Pai eterno, o que é isso? Eu confesso, eu acho que eu tinha 12 anos, eu fui dormir aquela noite cismado, pensando, meu Deus. Mas o fato é que Apocalipse causava para mim medo. Contudo, eu me lembro das outras vezes que eu li após encontrar a Cristo, ou Cristo me encontrar. A mensagem mudou. A mensagem de Apocalipse começou a me confortar. Agora a besta, o dragão, não me causavam mais medo, mas me davam certeza de que Cristo está reinando. Talvez eu e você, quando lemos esse livro, não compreendemos muito as coisas. Apocalipse é um livro que precisa ser lido e estudado. Você não deve ter medo de lê-lo. Por quê? Em primeiro lugar, Apocalipse, a palavra Apocalipse não quer dizer fim do mundo. Tá bom? Isso é um tipo de literatura hebraica, literatura apocalíptica. O que era esse tipo de literatura? Digamos, numa linguagem mais simples, era literatura de códigos. Tipo, você quer escrever uma carta para alguém, mas quer que só aquela pessoa entenda a mensagem, você coloca o quê? Códigos. Vocês são bons nisso, não é verdade? Vocês fazem isso no WhatsApp de vocês, ou no Facebook de vocês. Vocês colocam linguagens que só vocês entendem. Não é verdade? Se o pai pegar, vai dizer, meu Deus, batata frita, arroz, feijão, o que isso quer dizer? Mas você sabe o que quer dizer. O que acontece com o Apocalipse é mais ou menos isso. O apóstolo João está escrevendo às igrejas a respeito das coisas do presente e das coisas que hão de vir. Quando ele escreveu isso? Por volta do ano 90 a 98. João estava beirando os 80 anos de idade. Era o último discípulo vivo. Para completar, ele estava
em uma ilha chamada Patmos, que era uma ilha prisão. Quando alguém queria banir alguma coisa, alguém para um lugar horrível, bania para Patmos. Qualquer semelhança com a história do Brasil é pura coincidência. Se vocês estudarem a história do Brasil, vocês vão perceber que no começo, esta terra que cá habitamos, era a terra que o pessoal mandava os condenados. Uma maravilha, né? Talvez isso explique muita coisa do que nós vivemos hoje. Mas o que acontece em Apocalipse? João é banido para Patmos. E ali ele tem uma visão. E o que Cristo quer falar para João? Cristo quer falar para João a respeito da igreja dele. Essa igreja estava sofrendo uma dura perseguição pelo imperador Domiciano, o que muitos vão chamar de segundo Nero. Ele está perseguindo a igreja. Então, imaginem todo o contexto daquela carta. O povo de Deus está sofrendo com perseguição. O único apóstolo vivo está isolado em uma ilha. As circunstâncias gritavam para o desespero. Todavia, a carta de Apocalipse não é para desesperar o crente. A carta de Apocalipse é para dar segurança ao crente e advertência a ele também. Como nós devemos viver no mundo? Como a igreja deve viver no mundo? Apocalipse vai tratar isso muito bem. E particularmente essa primeira divisão do texto que nós iremos abordar vai falar muito sobre isso. Então, como eu falei, nós não vamos começar com as 7 igrejas hoje. Nós vamos começar com uma visão que mostra como nós devemos viver no mundo. Em primeiro lugar, nós devemos viver com perseverança. Prestem atenção no texto. Até o verso 11. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em primeiro lugar, nós temos ideia de quem é o autor desse livro e quem é João. Não qualquer João. João, o apóstolo. João, o discípulo amado. João, autor de evangelhos e epístolas. Está escrevendo a última epístola agora. A última palavra que nós temos a respeito de Cristo se manifestando para encerrar o cânone ou a Bíblia, o último livro da Bíblia. Mas você já reparou onde João estava? Como eu falei, João estava em Patmos. Essa ilha ficava em distância a 60 quilômetros de Mileto. Mileto ficava perto de Éfeso e servia como porto para Éfeso. Então João foi mandado para lá. O que conta a tradição? A tradição conta o seguinte: João foi jogado em um recipiente, digamos assim, de óleo fervente. Desceram um apóstolo lá. Quando puxaram, nada aconteceu com ele. Isso é o que conta a tradição. E aí resolveram isolá-lo nessa ilha, na ilha de Patmos, que não é uma ilha grega, nem tampouco essas ilhas que vocês veem no cinema, paradisíaca. Patmos era uma ilha pequena, formada por montes. Então imagine um lugar que não tem muita árvore. Imagine um lugar
que você só vê pedras, imagine como não era agradável passar um tempo ali. Ele não estava só, existiam outras pessoas ali também condenadas, mas o fato é, João estava num lugar horrível. E por que João estava lá? Ele também diz no texto: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João é enviado para o pior lugar do mundo por causa de Cristo. João é enviado para a pior ilha do mundo, a pior ilha conhecida ao menos naquela época, por causa de Cristo. A esperança era morrer naquela ilha, por causa de Cristo. Alguns historiadores vão contar que depois o imperador que sucedeu Domiciano mandou João voltar para Éfeso. Libertou João daquele cativeiro. Mas o fato é que aqui, nesse momento, o apóstolo não tem esperança nenhuma de sair da ilha. Mas uma coisa inexplicável acontece. João escreve uma carta, e uma carta pequena. Alguns vão dizer que a carta ou o pergaminho de Apocalipse tinha 5 metros. Você já imaginou o que é escrever 5 metros? Um pergaminho de 5 metros. Gente, pelo amor de Deus, não tem mão que aguente. Mas João escreveu. João escreveu uma carta às igrejas. E como ele chama aquelas igrejas? Ele diz a elas: vocês são os meus irmãos no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. Encarem. João está dizendo para aqueles que estão lendo a carta: eu, como vocês, participo de todo o sofrimento causado por esse imperador. Eu, como vocês, sou irmão de vocês nos piores momentos da vida. Eu, assim como vocês, estou sendo perseguido, estou sofrendo. Eu sou irmão de vocês nos sofrimentos. Eu também sou irmão de vocês no reino. Vejam o que está acontecendo. Vejam que guerra está sendo travada. O imperador está travando uma guerra não contra o mundo aqui, mas contra o reino de Deus. Porque a igreja é o reino de Deus, não aquela que tem o nome, mas a verdadeira igreja é o reino de Deus. E na perseverança, assim como vocês, eu estou suportando momentos difíceis. Você já parou para pensar o quanto a vida é difícil? Legal quando existem essas mudanças, que a pessoa pode usar comparações ainda mais antigas, né, da minha vida, e vocês vão descobrir o quanto eu sou idoso, mas tudo bem. Você já parou para pensar que passar em uma prova não é fácil? Você tem que estudar, não é verdade? Não, acreditem, anjos não descem do céu e dizem a letra C. Não acontece isso. E não vá naquele velho chute. B de Bíblia, C de Cristo, D de Deus e E de Espírito Santo. Não vá nesse chute. Porque se fosse assim, o A seria de o amém, né? Então seria o assim seja. Sempre há. Mas as coisas da vida não são fáceis. Você já viu que você não tem o que você quer? Você nem sempre tem o que quer. Ou eu gostaria de consertar a minha frase. Na maioria das vezes você não tem o que quer.
Mas eu quero que você abra mais os seus pequenos olhos. Você já viu ou já parou para pensar o quanto ser crente no mundo hoje é comprar um problema? Quantos amigos de vocês não gostam de cantores transexuais? Que está na moda agora. Quantos amigos de vocês não acham, e isso me deixa triste, que pré-adolescentes de 11, 12 anos, vamos ficar, né? E quando vai crescendo, vai se agravando mais ainda. E você tem que dizer na sua sala, eu sou crente. Crente é a palavra. Eu prefiro, continuo a dizer, eu prefiro protestante. Eu acho essa palavra mais bonita. Eu sempre acho essa palavra mais bonita, não sei porquê. Eu sou protestante. É tipo dizer assim, eu quero comprar uma briga com alguém. Entendeu? Não estou bem quieto, não. Eu quero comprar uma briga com alguém. Eu sou protestante. Eu sou aquele que protesta. Entendeu? Você quer ser isolado? Você pensa assim, Antônio, João foi isolado na ilha de Patmos. Você pode ser isolado da sua sala de aula. Sua cadeira e sua mesa podem ser sua ilha. Já pensou? A sua ilha de Patmos, azul com branco. Eu acho que ninguém aqui quer ser isolado. Quer ficar no... Já pensou? 30 alunos, um aluno. 30 pessoas, uma pessoa. 30 pessoas indo tomar sorvete e uma pessoa ficando. 30 pessoas indo jogar futebol, um camarada ficando. Por quê? Porque ele é crente. 30 pessoas colando feio e você estudando. Por quê? Porque você é crente. 30 pessoas mentindo e você falando a verdade. Você não acha isso também um isolamento? O que eu quero dizer é que tanto eu como você passamos em certa medida por isolamentos por conta do Evangelho, a menos que você esconda o Evangelho, que é muito pior. Que é muito pior. Mas a realidade é de quem você quer ser irmão. Você quer ser irmão da galera descolada? Da galera que bate um papo legal? Né? Da galera que tem uma boa conversa? Né? No meu tempo era assim, os vocabulários eram todos modernos. Né? Hoje não são mais, hoje são retrógrados, eu não compreendo. Mas da galera que é simpática, que é supimpa. Já pensou? Eu ando com a minha turma é supimpa. Olha só. Ou você quer ser da galera que fica isolada porque tem algo estranho naquele povo, né? Pelo amor de Deus, tenha dó. A menina não quer fazer fofoca. Todo mundo da sala fofoca, a menina não quer fofocar. A menina não quer fazer inimizade. Todo mundo faz uma briguinha aqui, ali. Ela quer ser amiga de todo mundo. É a santa. De quem você quer ser irmão? Dos que sofrem? Dos que são do reino? Ou dos que se perdem? Porque existe um preço. E eu quero deixar claro para você. Existe um baita preço a ser pago. Seguir a Cristo é comprar briga com o mundo. É dizer para o mundo, eu não concordo com você. É dizer para o mundo, eu não concordo com as suas ideologias. É dizer para o mundo, eu prefiro Patmos. Eu prefiro isolamento.
Eu prefiro os leões de Roma. Eu prefiro o barril. E acreditem, isso acontecia. O barril cheio de pregos cravados. E ser jogado de uma ladeira. Você já imaginou como era isso? Eles colocavam pregos enfiados nos barris, com a ponta para dentro, e pegavam o cristão, jogava dentro e empurrava aquele barril em uma ladeira. Você pode achar isso terrível? Foi assim que muitos da fé morreram. Eu prefiro a cruz de cabeça para baixo. Eu prefiro perder toda a minha pele, ser esfolado vivo. Ou você prefere uma boa popularidade no Instagram? Ou você prefere ser aceito por todos em sua sala de aula? Perceba. E perceba muito bem. Ou você vive com perseverança, ou você fica para trás. O que deve consolar você, o que deve alimentar o seu coração. Quer saber na verdade? Patmos não é o pior lugar do mundo. Porque você não está sozinho em Patmos. O mundo pode julgar que você está só. Eles podem tirar a igreja de você. Mas eles nunca irão tirar você da igreja. Sabe por quê? Porque ali, no isolamento, sendo um renegado, que você escuta a voz do seu mestre. Foi ali, irmãos, no pior lugar do mundo, que João ouviu uma voz que dizia: João, escreva um livro. Foi ali no pior lugar do mundo, foi em um domingo, irmãos. E imaginem, a igreja já se reunia no domingo e João não pode ir à igreja. Todos os 11 discípulos já morreram. João poderia se sentir só, pensar: poxa vida, Senhor, Pedro se foi, Tiago se foi, Lucas, Mateus, Judas Tadeu se foi. Lucas não é discípulo, mas se foi também. Paulo se foi, Senhor. E eu estou aqui, velho, com quase 80 anos, nessa ilha horrível. Senhor, porque eu não fui à Índia? Porque encare o fato maravilhoso do que Cristo é para nós. Cristo representa para nós uma voz no meio do nada, que nos consola nos piores momentos. A sua amiga descrente não promove isso em você. Aquele crush que você está desejando tanto não promoverá isso em você. O seu Instagram não promoverá isso em você. Só existe somente um que promoverá isso em você. Ele é Cristo. Cristo não deixará você sozinho. Cristo não abandonará você. Cristo não te deixará só. Porque Ele é Cristo. Como você deve viver no mundo? Com perseverança. Como você deve viver no mundo? Confiando em quem Cristo é. A
partir do verso 12, o texto nos diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com a veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Reparem. E reparem bem o drama que é escrito agora. Talvez para mim uma das melhores passagens da Bíblia. João está desolado. João está velho. João está numa ilha horrível. Mas de repente tudo muda. Quando João escuta aquela voz dizendo: escreva um livro e envie às 7 igrejas. Ele diz: e eu, voltando-me, virei para ver quem falava comigo. Quem, irmãos, em meio àquele cenário horrível, poderia falar com João? Qual o consolo em vida que João teria naquele lugar horrível? Você já se perguntou qual o consolo você terá em suas tragédias diárias? E quando João olha para trás, ele vê um ser, mas não um ser qualquer. Não ser igual aos outros. Um ser diferente. Ele vê esse ser no meio de 7 candelabros. Depois eu explico os candelabros mais na frente, tenha calma. E o texto relata que esse ser parecia o filho de um homem. Eu quero que você preste atenção. No livro de Daniel, capítulo 7, Daniel vai ter uma visão de quando o filho de um homem pega um trono do ancião de dias, representando agora que aquele filho de homem teria todo o poder. Então, quando ele relata novamente, e João relata aqui nesse texto, esse filho de homem, ele está se referindo a um ser que tem todo o poder. E ele vê esse filho do homem com uma veste branca que chegava aos seus pés, com um cinto de ouro demonstrando toda a sua autoridade. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. E talvez vocês perguntem: poxa vida, por que cabelos brancos? A ideia bíblica era: cabelos brancos representam experiência. E experiência representa autoridade. Então João vê aquele que tem uma autoridade tremenda. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Simon Kistemaker vai dizer o seguinte: essa ideia desses olhos é alguém que é capaz de enxergar a sua alma. Você já parou para pensar que Cristo faz isso em você? Ele não trata você de forma superficial. Ele não se engana com capas. Sabe? Ele vê o seu coração. Lá no fundo,
no mais íntimo do seu ser. Ele sabe o que você está pensando agora. Talvez você esteja pensando, falta um pouco para 9 horas, meu Deus, mas chega. Talvez você esteja pensando na lasanha que está na sua casa lhe aguardando quentinha. Talvez você esteja pensando em outras coisas. Mas o que importa é que Ele vê o seu coração. Lá no fundo. Você não consegue se esconder de Cristo. Ele vê você. Ele vê quem você é. Mais do que qualquer outra pessoa, e eu diria até mais do que você mesmo, Cristo sabe quem é você. Por isso, não banque o sonso na frente dele. Ele espera de você sinceridade. Sinceridade. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente. A ideia é que quando João olha para os pés daquele homem, eles brilham de forma incandescente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. Você já foi em João Pessoa? Você é de João Pessoa? Você já foi em João Pessoa? Você já foi em João Pessoa? Lógico. Você já foi até a praia. Mas não qualquer dia, não. Num dia de maré alta. Você já reparou como as ondas batem com força? João estava em uma ilha. E você sabe que uma ilha é uma porção de terra rodeada por águas, ok? Ou cercada por águas. Então João escutava aquele som constante. E ele diz, a voz deste homem é como o som de muitas águas. É poderosa. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes. A ideia é as palavras desse homem penetravam em meu ser. Entenda, João não está vendo propriamente uma espada, mas lembre-se, ele está escrevendo um livro para que a igreja compreenda o tamanho do poder de Cristo. E talvez foram essas as melhores palavras que ele encontrou para descrever quem é esse Jesus. Mas o mais lindo para mim é que João tenta olhar para a face desse Jesus. Você já tentou olhar para o sol? Todo mundo aqui já fez isso. Não venha com essa história que não tentou, você já tentou olhar para o sol. Pelo menos uma vez na sua bendita vida, você já tentou olhar para o sol. Você não fez isso, pelo amor de Deus, gente, você tem que fazer, viu? Pois é, eu já tentei olhar para o sol. E sabe o que aconteceu? Eu não consegui. O sol de meio-dia, meu amigo, é intenso demais. Quando João olha para a face de Cristo, ele não consegue fixar o seu olho. Ela brilha demais. Ela brilha de uma forma incontrolável. João está vendo o ser mais poderoso do universo na sua frente. Patmos agora não é mais nada. Patmos agora é o melhor lugar do mundo. E eu quero dizer isso a você. Estar com Cristo é estar no melhor lugar do mundo. Não importa. Não importa se é a Disney ou se é um ônibus lotado.
Não importa. Não importa. Estar com Cristo é o melhor lugar do mundo. Desfrutar da presença de Jesus é a melhor coisa dessa vida. Porque diante da presença de Cristo, todos os problemas desaparecem. Vocês talvez não percebam isso ainda. Mas se ainda não perceberam, eu peço que vocês orem por isso. Para que vocês sintam o que é estar na presença de Cristo. É encarar a ilha feia como a ilha mais bela de todas. É encarar a pior provação da vida. A pior dificuldade do mundo. Como uma marola. Sabe o que é marola? Uma onda fraca. Diante de tudo que Cristo é. Diante de tudo o que Ele representa, nada mais importa a não ser Cristo. Por isso, em uma provação, em um momento de tristeza, que não é fácil, em uma reprovação, em uma nota baixa, Cristo é mais importante. Por isso, comendo um bolo de chocolate, mas não é qualquer coisa, é um bolo de chocolate. E repare como eu digo bolo de chocolate, entendeu? Que é um baita bolo. Por isso, comendo a melhor fatia de pizza do mundo. Por isso, eu falo muito em comida, gente, é sério. Por isso, estando no melhor lugar do mundo, sem Cristo, não é nada. O bolo é só bolo de chocolate. A pizza é só pizza. O lugar é só mais um lugar michuruca. Vocês compreendem? Não é a situação que determina o peso da vida de vocês. É Cristo que determina. É quem Cristo é para mim que determina a minha felicidade. É quem Cristo é para mim que determina o quanto eu sou feliz. João, nesse momento, nessa hora, gente, João não queria estar em nenhum outro lugar. Se você chamasse João, vamos jogar agora Destiny, um novo Destiny no PlayStation 4. João diria, dê licença, cara, eu prefiro não ir. Se você dissesse, João, vamos jogar boliche agora, cara, João diria, não vou. Porque Cristo é muito melhor. Sabe qual é o segredo? Eu vou contar um segredo a vocês. Você tem 12, 13, 14 anos, pensa que o tempo não vai passar. Aí você faz 15. E quando você faz 15, você pensa que o tempo está passando rápido demais. Aí você faz 30. 30. Aí você pensa, poxa vida. Eu já vivi 30 anos. E o que eu fiz na minha vida?
não seja tolo. Como disse C.S. Lewis, não seja tolo. Não troque uma poça de lama por uma praia inteira. Porque é isso o que representa. Quando nós trocamos o pecado por Cristo, nós estamos nos fartando com uma pocinha de lama, uma coisa tão ínfima, e estamos deixando uma praia inteira, uma praia que está escrita: venha, aproveite, tenha prazer. João preferiu Patmos, ser isolado, do que perder Cristo. Que veja como Cristo aparece para ele. Nós devemos perseverar. Nós devemos confiar em quem Cristo é. E devemos viver por Ele. A partir do verso 17, o texto diz o seguinte: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. E estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Para terminar a história, João não consegue ficar de pé diante de Jesus. Ele cai como morto. E a ideia do texto é que ele foi dominado pelo pavor. Mas sabe o que é interessante? Cristo, ele é dócil. Assim como o tio de Dígore pensou que Aslan iria devorá-lo. Aquele leão enorme vai me devorar. Aquele leão era dócil. Tão dócil que ele permitia que pessoas abraçassem o seu pescoço e colocassem a sua cabeça na sua enorme juba. Cristo disse para João: João, não tenha medo. Eu sou o primeiro e sou o último. O que Jesus está dizendo é: João, quando nada existia, quando esse mundo ainda não tinha sido criado, eu já estava lá. João, quando tudo se acabar, quando todo átomo deixar de existir, quando toda a matéria se dissolver, eu também estarei lá. João, eu sou eterno. João, eu vivo para sempre. Eu já morri, João, e morri pelos seus pecados, e morri por sua iniquidade, e morri por esse povo que estão perseguindo, João. Eu morri por eles, mas eu ressuscitei. Eu estou vivo, João, e vivo para todo sempre. Cristo está dizendo: João, ainda que o império se levante, ainda que César
arme a sua estratégia poderosa. João, esses impérios vão cair. João, César vai morrer. Todavia, João, eu estarei vivo e vivo para sempre. Sabe o que vai acontecer com seus amiguinhos? Eles vão crescer. Sabe o que vai acontecer com o colégio de vocês? Vocês vão um dia parar de estudar nele. Pode ter certeza. Sabe o que vai acontecer com aquela sua professora que lhe persegue? Um dia ela vai deixar de ser sua professora. E ainda que essas perseguições perdurem até o final da sua vida, um dia você estará com Cristo e elas cessarão. Elas cessarão. As dificuldades, as lutas, as privações, as dores, a lágrima. Sim. Até mesmo o choro um dia irá cessar. Nenhuma dor é para sempre. Cristo é. Cristo é para sempre. E ele diz agora, João, você viu aqueles 7 candelabros? E você viu as 7 estrelas que eu tenho nas mãos? Essas 7 estrelas são os 7 pastores das igrejas que eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva para eles, João. E para que eles leiam para essas igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. E eu estou, João, no meio dos 7 candelabros. O que Cristo está dizendo é: eu estou no meio da minha igreja. Eu governo a minha igreja. Eu tenho poder sobre a minha igreja. A minha igreja não é independente. A minha igreja não é dona do seu próprio nariz. Ela é minha igreja. E, portanto, ela deve brilhar. O candelabro não deve estar apagado. Ele deve brilhar. Isso nos chama uma verdade. Nós somos a luz do mundo. A igreja foi chamada para ser a luz que brilha em meio às trevas. E isso implica em vida santa. Para quem você vai viver amanhã? Para quem? Para os seus colegas? Para os seus pecados domésticos, que você pensa que ninguém vê, mas Deus vê. Lembre-se, Ele tem olhos de fogo. Para o seu ego, requerendo amor e dizendo: eu preciso ser amado. Parece uma canção sertaneja. Ou você vai acordar amanhã e dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Senhor, eu quero viver para o Teu Evangelho. Senhor, eu quero deixar o meu eu de lado e quero viver para a Tua glória. Senhor, eu quero esquecer de mim e quero viver para Ti. Para quem você vai viver amanhã? Cristo chamou você para ser luz do mundo e para brilhar em meio às trevas. Então brilhe. Viva para Cristo. Jim Elliot foi um missionário que morreu no Equador
Mas antes de morrer, ele deixou um diário escrito. E uma das frases desse diário é: viva de tal forma que quando você for morrer, não lhe reste outra coisa a não ser morrer. Viva para Cristo. Amém? Como nós devemos viver no mundo? Nós devemos viver para Cristo, porque Ele é o maior bem que nós possuímos. Vamos orar? Antes de nós orarmos, eu queria que nós cantássemos um pouco. Eu até pensei que não, mas toda pregação deve acabar com louvor. Eu penso assim. E eu peço que durante a pregação você pense um pouco a respeito da sua vida. Quem eu sou? Para quem eu vivo? Senhor, tantos corações estão aqui hoje, diante de Ti. Sim, Senhor, porque eles estão diante da Tua presença. E é por cada um deles que eu peço, console-os, desperte-os. Desperte-os para Ti, Senhor. Se alguém ainda não se encontrou contigo, que ele possa enxergar-te nessa noite e render toda a vida a Ti. Abençoa aqueles que estão nos momentos difíceis, isolados em ilhas de perseguição, isolados em ilhas de dificuldade. Fale poderosamente como Tu falaste com João, Senhor. Fale ao coração do Teu povo e torna-nos, Senhor, Teu povo, luz do mundo, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.